Tudo começa em Tóquio, onde um monstro gigante emerge do mar e causa um caos na cidade, destruindo tudo. Ele tem cerca de 60 metros de altura, quase o tamanho do meu. Rapidamente, helicópteros o cercam e lançam bombas, atraindo a atenção do monstro. Uma mulher pula lá de cima com uma sniper e atira no peito do monstro, matando-o. A cena então corta para um homem com binóculos mandando um cheeseburger para dentro. Ele trabalha na área de limpeza e se chama Kafka. A forma como eles limpam a bagunça feita pelos kaiju é cortando-os em pedaços. Não vou mentir, eu comeria essa carne com facilidade. Ocorre um acidente de trabalho, mas nada fatal ou preocupante. Nosso protagonista vai limpar o intestino do monstro, e se você não sabe o que tem no intestino, eu vou te dizer. Muita bosta, muito mesmo. Mas esse é o nosso trabalho. Depois de um dia exaustivo, deitamos em casa à noite para dar aquela relaxada. No Jornal da Noite aparece a capitã, e isso faz com que Kafka tenha um lapso de memória com sua amiga de infância. Ele acende um cigarro e fica lamentando a vida que tem. No dia seguinte, o homem vai de moto para o trabalho e conversa com os amigos de lá. Eles apresentam um novato chamado Ichikawa, que tem o mesmo sonho do nosso protagonista, entrar na Força de Defesa Anti-Kaiju. O novato pergunta por que desistimos do nosso sonho, o que nos abala. Somos designados a limpar o intestino novamente, dessa vez junto com o novato. Depois de uma breve pausa para o rango, voltamos ao trabalho. No fim do expediente, os colegas de trabalho do Kafka se despedem, e o novato agradece dizendo que a força de defesa vai aumentar o limite de idade, deixando o nosso pequeno grande homem, Kafka, feliz. De repente, um kaiju surge do nada. Ninguém morre porque estávamos atentos à situação. Mandamos Ichikawa correr e, em vez de cair no soco com o kaiju, também corremos do monstro. Voltando à memória da infância, a motivação dele para entrar na força de defesa é que um kaiju destruiu parte da cidade e matou o gatinho da mina. No presente, ele tenta bancar o super-herói e acaba levando um tapão do kaiju, caindo no chão todo ferrado. Quando está prestes a ser devorado, Ichikawa aparece e salva sua vida. O tigre da mina aparece e ela finaliza o kaiju, salvando a vida dos dois. No hospital, Kafka começa a se autodepreciar, mas o novato o agradece e diz que ele é muito maneiro. Isso dá a Kafka um lapso de determinação e ele decide fazer o teste da força. Um kaiju aparece e entra na boca do nosso protagonista, transformando-o em um kaiju. Um coroa aparece e chama a polícia. A cena corta para a mina, que diz que vai eliminar esse kaiju. Cortando para a memória do Kafka, ele está lendo mangá junto com sua amiga Mina. Ela fica zoando ele e diz que não precisam ter medo se estiverem juntos. Voltando para o presente, a capitã da Força de Defesa anuncia que um kaiju foi visto dentro de um hospital e que precisam derrotá-lo logo. O governo emite um alerta na cidade e todas as pessoas entram em suas casas para ficarem seguros. Kafka, no modo kaiju, tenta acalmar o velhinho, mas isso não funciona. Então eles decidem fugir. Pulamos para fora do hospital e corremos pelas ruas, fugindo da força de defesa. Em meio a essa situação extremamente perigosa, resolvemos dar um mijão. Um barulho vindo debaixo da terra incomoda nosso protagonista. A equipe da mina se divide em dois, pois dois kaijus aparecem. Por causa de um dos kaijus, uma mãe acaba ficando presa debaixo de um móvel, e sua pequena filha tenta ajudar sua mamãe. O kaiju destrói a casa, e quando ia mandar a criança jogar no Vasco, Kafka aparece e dá um soco na cara do monstro. Nosso pequeno grande herói ajuda a mulher e parte para o mano a mano com o monstrengo. A luta é resolvida com um único soco, tipo o careca de um certo anime. A pequena criança agradece ao protagonista e isso o deixa extremamente feliz. A Capitã Mina aparece na área e começa a investigar. Ela pergunta à criança o que aconteceu e a pequena pede pra mina não machucar o kaiju bonzinho. 3 meses depois, em um dia comum no trabalho, o gerente pede pra Ichikawa entregar um envelope pra Kafka. Tanto o novato quanto o nosso velho protagonista conseguiram passar da primeira fase. Ichikawa corre até onde estamos pra nos entregar o envelope. É emocionante ver os colegas de trabalho torcendo pelo Kafka. Chegando na área de trabalho, nosso imbecil está transformado em kaiju, correndo o risco de ser visto por alguém. A desculpa deles para o hospital foi que o novato carregou nosso velho protagonista para longe do kaiju. A idade máxima para entrar na força é 32 anos, que é exatamente a idade do Kafka, tornando essa sua última chance. 10 dias depois, finalmente chegou a parte 2 do teste. Eles chegam ao estacionamento com sua van, e alguns participantes aparecem. Uma menina mimada dá um esporro no protagonista, chamando-o de coroa, o que o deixa puto. Ela também chama o carro dele de lata velha, deixando-o ainda mais irritado. A mimadinha simplesmente levanta a van e joga no chão. Seu nome é Kikoru Shinomiya, e seu número é 2016.
Para aumentar o moral e dar uma de exibido, nosso Kafka Ribino, candidato número 2032, levanta a van, surpreendendo a todos. Enquanto isso, o mordomo, esperto, já tinha pego a vaga, mesmo com milhares disponíveis. A primeira prova foi rastejar, a segunda foi correr, na barra ele foi mal e na escalada, pior ainda. Ele ficou na posição 219 de 225. A metida ficou em quinto lugar e debochou legal da cara do nosso coroa. A cena corta para pôr na Capitã Mina e seu vice-capitão discutindo sobre alguns candidatos. Temos o Haruichi Izumo, um playboy que ficou em segundo lugar, o Iraru Fururashi, com um cabelo maneiro, em terceiro. Em primeiro ficou o militar Aoi Kaguragi. Kafka comenta que a Kikoru é incrível, mas um dos seguranças dela dá umas bofetadas na cara dele. Sem esperança, nosso coroa diz que está ferrado, mas Ichikawa o anima dizendo que a próxima etapa é sobre descarte de kaiju, uma área em que eles trabalham. Na próxima etapa nos é apresentado o vice-capitão Hoshina. Ao contrário do que o novato disse, a prova é neutralizar os kaiju e não fazer o descarte. Eles obviamente não poderiam ir para a guerra usando regata e camiseta, então os candidatos receberam uma armadura que se adapta sozinha ao corpo, melhorando a capacidade física do usuário. Eu queria uma dessas. Existe algo chamado poder de combate, que mede o quanto da armadura a pessoa está usando. O novato usa 8%, o playboy 18%, o militar 15%, o cara do cabelo maneiro 14% e a mimadinha 46%, o que é absurdo, já que as pessoas normalmente usam apenas 10% no primeiro ano. Infelizmente, nosso Kafka usa 0%. Essa foi a minha reação assistindo. Começando a prova final, a mimadinha vai na frente e limpa vários kaiju sozinha, sem dificuldade alguma. Enquanto isso, a gente mal consegue segurar a arma, então vamos com a pistola mesmo. Graças ao seu conhecimento sobre o corpo dos kaiju, nosso coroa consegue dar um suporte de primeira. Enquanto corríamos, o kaiju besta do Ben 10 dá um soco no Kafka, deixando-o todo acabado. Ele só não é eliminado da prova porque a Kikoru aparece e salva sua vida. O vice-capitão Hoshina dá a opção de desistir, mas nós recusamos. O vice-capitão começa a dar gargalhadas ao ver o novato carregando nosso velhinho nas costas. O Kafka quebrou a perna e danificou boa parte dos órgãos com o soco do kaiju. Os outros candidatos também são muito bons, destruindo kaijus com facilidade, especialmente a mimadinha. Existem classes desses monstros e os mais fracos são os Yonju, que foram facilmente derrotados pela Kikoru. Agora, ela vai enfrentar um oponente mais poderoso, o Honju. Ela simplesmente pula na boca do bicho e dá um tirambaço, encerrando a etapa final da prova. Todos estão em segurança, e o vice-capitão Hoshina revela que ela é filha do diretor, o que explica seu talento extremo. Pensamos que estava tudo bem, mas então aparece um kaiju humanoide extremamente magro com cabeça de cogumelo que lança um ataque na Kikoru. Seu traje se recupera, então ela se levanta, mas leva outra bala. Todos os Yonju reviveram junto com o Honju e além de voltarem à vida, ficaram ainda mais fortes. Mina e Hoshina rapidamente partiram para o campo de batalha. Graças ao traje, Shinomiya se levantou novamente, mas levou um tapão do Honju. Mesmo assim, ela levantou várias vezes e continuou a receber golpes. Infelizmente, o monstro carregou seu poder, mirou nela e atirou. Por sorte, Kafka estava por perto e retribuiu o favor salvando a vida dela, só que se transformou em kaiju. Ela fica sem entender nada e ele pede para não contar a ninguém. O monstro carrega mais uma Bijudama para lançar neles, mas é interceptado. A cientista diz que a força desse kaiju desconhecido é de 9,8. O vice-capitão sugere que pode ser um erro no sistema, pois se for realmente nessa escala, ele seria um dos mais poderosos da história. Carregado com seu poder de raio, Kafka Kaiju dá um socaço e mata o Honju. Tudo termina bem e todos os candidatos estão em segurança. Voltando para a base, horas depois estamos no hospital devido aos ferimentos e conversamos com o novato sobre sonhos. A capitã aparece, agradece por termos salvo a metida e vai embora. Decidimos que ainda não é hora de falarmos com ela. A cena corta para Hoshina visitando Kikoru e ele pergunta o que houve. Ela confirma que mandou o kaiju para o Beleléu, salvando a pele do velho Ribino. Aquele kaiju que atacou a metida está agora trabalhando na limpeza e consegue se transformar em humano. Pode ser que ele seja um humano como Kafka, mas não sabemos ao certo. Finalmente saiu o resultado do teste e algumas pessoas conhecidas passaram, mas o Kafka ainda não chegou na sala de espera. Kikoru é chamada para fazer o juramento de frente com a Capitã Mina, quando nosso velhinho aparece atrapalhando tudo. Ele foi reprovado no exame, mas na sala de reunião, o vice-capitão Hoshina pede que ele seja inserido como cadete. Kafka ainda não é um oficial da Força de Defesa, mas já é um ótimo começo. Todos ficam felizes. Durante um discurso motivacional da Mina, Kafka fala abobrinha, e sua punição é fazer 100 flexões. Depois disso, o novato, a metida e o velho Ribino vão a uma lanchonete. Kafka conta que comeu um kaiju, e Kikoru diz que, se descobrirem, o destino dele será virar uma arma numerada feita com o corpo de kaiju, ou ir de arrasta pra cima. Em uma mudança de tom, Kikoru diz que se o Kafka prejudicar a humanidade, ela mesma vai matá-lo.
Em uma sessão de treinamento, Ichikawa evoluiu bastante, agora ele usa cerca de 18% do traje, o cara do cabelo maneiro usa 20%, a Gênia Shinomiya 55% e tanto o Playboy quanto o militar usam 25%. Até o Kafka teve uma evolução, agora ele usa insanos 1% do traje. No banho, nosso velhinho quer mostrar o shape pra todo mundo, mas ele estava segurando o ar, exibindo uma barriguinha saliente e sendo zoado por todos. Eles compartilham um pouco sobre os motivos de cada um ter se alistado. Todos querem ser iguais a Mina. No dia seguinte, todos passam por duros treinamentos para melhorar suas capacidades. Enquanto todos dormem, nosso Kafka estuda, mas ele é interrompido pelo Hoshina e por um sinal de alerta. E assim começamos nossa primeira missão. Após o alerta de Kaiju, os moradores são evacuados com segurança. O Kaiju que apareceu é gigantesco e se prolifera sozinho. Mina e sua equipe bolam uma estratégia para agir, enquanto Kafka fica nervoso e vomita dentro do carro. Todos partem para a ação, menos nosso velhinho, que ainda não conseguiu liberar o traje de forma eficiente. A capitã já está no seu ponto estratégico, e o objetivo das tropas é atrair o Honju para perto dela. Sentindo-se confiante, o velho Ribino vai na frente, mas é atropelado por um Yonju, passando vergonha. Os novatos são muito bons, conseguindo lidar tranquilamente com os kaiju menores. Kafka usa seu conhecimento do antigo trabalho para estudar o corpo dos kaiju, fornecendo informações valiosas sobre os pontos fracos deles, facilitando o trabalho da força de defesa. O Honju aparece na mira da capitã, que dispara um tiro espetacular no monstrengo. Não satisfeita, ela dá vários outros tiros, impressionando Kafka. Hoshina diz a Kafka que ele é péssimo com armas, mas excelente com lâminas, demonstrando isso ao fatiar um kaiju em um único segundo. O novato e o cara de cabelo maneiro vão para outra área fazer a limpa, mas aquele cara que é igual ao velhote aparece. Furuhashi e Ichikawa parecem estar em perigo. Será que eles vão morrer?